Irmãos, abramos nossas Bíblias no livro de Provérbios. Capítulo 25, versículo 27. Provérbios 25, verso 27. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Ou ainda, investigar a própria glória não é glória. Nós temos visto até aqui, dentro do livro de Jó, que ele se divide em uma série de discursos. Jó, nesse livro, na primeira parte, até o capítulo 28, profere 9 discursos. E cada um dos seus amigos, 3, com exceção de Zofar, que profere 2 discursos. Nosso encargo maior para esse primeiro e segundo tempo que teremos nessa noite é estudarmos os discursos de desafio no livro de Jó, que então iniciam no capítulo 29 e terminam no capítulo 31. 3 capítulos. Para que nós tenhamos uma visão, mais uma vez, da estrutura do livro, acho que seria adequado projetarmos uma vez mais o gráfico para visualizarmos de novo a estrutura do livro de Jó. Nós estávamos dizendo que os primeiros capítulos do livro de Jó, os 2 primeiros, formam aquela moldura juntamente com os versos finais do livro, no capítulo 42, de 7 a 17. Então essa moldura de um prólogo e de um epílogo, eles compõem o que então chamamos de a narrativa de enquadramento do livro de Jó. A primeira série de discursos, após esse prólogo, onde a crise é precipitada sobre Jó, inicia então no capítulo 3, a parte poética. Uma crise repentina e um processo gradual. A crise repentina é narrada em prosa, uma narrativa simples. E a poesia, o processo gradual, é narrado em poesia, a partir do capítulo 3. Então temos visto, pela misericórdia do Senhor, como, por quais caminhos e por quais linhas Deus escreve os seus poemas. Já que então, como temos dito, Jó é a maior poesia da Bíblia. E é a primeira dentre os 5 livros poéticos. Essas 2 coisas trazem ao livro de Jó uma grande importância. Então, concluímos pela manhã as 3 séries de discursos e o contato e as falas entre Jó e seus amigos. E vimos então que o coração de Jó estava em completa angústia e aflição, porque os seus amigos, na terceira série de discursos, eles partiram para uma acusação dolorosa de Jó. Nós lemos no capítulo 22, quando ele tem a sua última fala, dos versos 5 a 11, que vimos pela manhã, ele pontualmente acusa Jó de pecados, que certamente Jó não cometeu, conforme sabemos pelo testemunho do próprio Deus, antes pelo contrário. Tudo que Jó passou, exatamente porque o ouro que havia ali foi colocado no crisol de Deus, para ser purificado com aquela chama adequada, calculada. Não vos sobreveio tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais provados além das vossas forças, mas com a provação vos dará o livramento para suportar, não para escapar, conforme Paulo disse em 1 Coríntios 10, 13.
Então Jó está debaixo dessa fidelidade de Deus anunciada por Paulo. Sem dúvida alguma, Jó está sendo suportado pelas mãos do fiel acrisolador, para que então as impurezas que viessem à tona pudessem ser consumidas debaixo do processo purificador de Deus. Então essa é a maravilhosa história desse livro, aparentemente à primeira vista tão trágico, e que mostra nos bastidores essa mão firme que sustenta Jó nesse período de tribulação, e que então certamente, na linguagem de Tiago 5,11, concederá a ele o chamado fim. Que fim o Senhor lhe deu? Nunca nos esquecendo que o mesmo Tiago diz que essas mãos e esse coração que tratou Jó é aquele coração cheio de terna misericórdia e compassivo. Em outras palavras, quando Jó sofre, Deus sofre com ele. Quando o filho sofre, o pai sofre com ele. Mas o pai não se deixa levar pelas questões emocionais do sofrimento, porque o pai conhece o objetivo de tudo que tem sido realizado. Então, ao chegarmos nessa fase, o quadro já deve estar projetado aí. Quando nós chegamos lá na parte mais superior, esse redemoinho está trabalhando de baixo para cima. Então, após os 2 capítulos iniciais, nós temos a primeira série de discursos, a segunda série de discursos, a terceira série de discursos, que termina no capítulo 28. Então, os discursos de desafio de Jó, capítulos 29, 30 e 31. A primeira coisa a considerarmos é por que eles ocorrem. E isso é uma pergunta importante. Eles ocorrem porque a alma, ou o ego, mais especificamente, o ego de Jó está no seu clímax. Ou seja, depois de ouvir tudo o que ele ouviu dos seus amigos, depois de considerar diante de Deus as causas e motivos do seu sofrimento, e não encontrar absolutamente nenhuma resposta, então o ego de Jó está agitado, estimulado no seu clímax. Então, esses 3 discursos compõem o centro, podemos assim dizer, dos tratos de Deus com Jó antes da revelação específica de Deus, que vai acontecer primeiro em 2 etapas, que será, se o Senhor permitir, assunto para amanhã. Através da intervenção de Eliú, que você também deve ter aí no quadro, os discursos de Eliú, que vem imediatamente depois, a partir do capítulo 32 até o capítulo 37. São 4 discursos de Eliú. E eles representam o falar do Espírito Santo. Mas, na verdade, Eliú abre o caminho para o encontro e a intervenção do próprio Deus. Eliú é o intérprete, como vamos ver. Ele abre caminho para Deus, no capítulo 38. Então, finalmente, do capítulo 38 até o capítulo 42, nós temos os discursos de Deus. Na verdade, até o capítulo 41. E temos 2 discursos, com um intervalo entre eles, nos primeiros versos do capítulo 40. 2 discursos de Deus. Então, nós temos a narrativa final nos versos 7 a 17 do capítulo 42, que compõe o epílogo, a narrativa em prosa novamente, fazendo então a moldura do quadro. E a obra de arte está ali no centro, porque nós somos feitura dele, um poema dele, criados, escritos em Cristo Jesus, conforme Deus então preparou de antemão. Nós estávamos considerando pela manhã o capítulo 28 do livro de Jó. E faltaram apenas alguns poucos versículos para concluirmos. E podemos fazê-lo agora como uma introdução para os discursos de desafio de Jó. Então, por favor, antes de entrarmos especificamente no capítulo 29, vamos concluir os versos que líamos pela manhã no capítulo 28. Repetindo o que já lemos. Capítulo 28, verso 1. Na verdade, a prata tem as suas minas, e o ouro que se refina o seu lugar. Então nós vimos que há uma
tradução aí que diz: para o ouro há lugar em que o derretem. E nós vimos pela manhã aquele processo, no caso do derretimento e da purificação da prata, quando aquele depurador faz o seu trabalho, colocando a prata no cadinho e buscando aquela superfície de espelho para que ele possa ali ver o seu próprio rosto. Então aquela prata foi purificada e está no ponto de ser já fundida, colocada dentro de um molde, para então ser modelada naquele trabalho que será executado com aquela prata que foi fundida para aquele trabalho. Ela só poderá ser introduzida naquele molde se ela estiver adequadamente fundida. Qual é o molde de Deus no qual nós estamos sendo introduzidos? Gálatas 4,19, Paulo diz: meus filhinhos, por quem de novo eu sofro dores de parto, até ser Cristo formado em vós. Em Romanos 8,29 ele diz que aos que ele de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformados. Esse é o molde. Conformados à imagem de seu Filho, para que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Então esse é o versículo 1 desse capítulo 28. E nós já lemos até o verso 5, pela manhã. Da terra procede o pão, mas embaixo é revolvida como por fogo. Jó está proferindo essas palavras e essa era a sua história. Da terra para cima, Jó era aquele que fluía alimento, bênção, vida, consolo para aqueles que estavam ao seu redor. Pelo lado de baixo, de maneira invisível, embaixo revolvida como por fogo. Deus também colocou esse Jó no seu cadinho e estava ali, em particular aqui nessa hora da história que nós estamos lendo, capítulo 28, lá está Jó revolvido internamente pelo fogo de Deus. E como ele está ainda no processo de purificação, Deus ainda não chegou ao seu final. Então, esse verso nos ajuda a entender os discursos de desafio de Jó. Porque aquelas impurezas estarão à flor da pele. Aquelas impurezas que estavam dentro da prata. Quando aquele maçarico é aplicado na prata, com as suas impurezas, as impurezas que estavam dentro do metal vêm para cima do metal. Então, o que nós temos nos capítulos 29, 30 e 31 são as impurezas à flor do metal. Capítulo 29 de Jó é o capítulo da autoglorificação. Capítulo 30 de Jó é o capítulo da autopiedade. E o capítulo 31 é o capítulo da autojustificação. Autoglorificação, 29, autopiedade, 30, e autojustificação, capítulo 31. Ou seja, só por usarmos essa palavra auto, anterior às outras utilizadas, Jó está no clímax do seu ego. Ele está olhando para si mesmo e se glorificando, ele está olhando para si mesmo e está cheio de piedade de si mesmo, e ele está olhando para si mesmo e está cheio de justiça própria, ou se auto-justificando. Então, essa terra está sendo revolvida por fogo. Vamos continuar os versículos do capítulo 28 ainda. Verso 6. Nas suas pedras se encontra safira. Nós lemos o verso 3, que fala exatamente desses que procuram as pedras preciosas, ocultas nas trevas e na densa escuridade. Verso 3. Então, nas suas pedras, lá no interior da terra e não na superfície, se encontra safira e há pó que contém ouro. Irmãos, que definição precisa sobre quem era Jó. E quem somos nós como aqueles que pertencem ao Senhor? Nós somos pó que contém ouro. Então o trabalho do Senhor em nós é exatamente purificar esse ouro, apurar esse ouro. O mundo é apenas pó.
e Satanás se alimenta do pó da terra. Mas nós que pertencemos ao Senhor somos um pó, ainda somos pó, mas somos um pó que contém ouro. Versículo 7. Essa vereda a ave de rapina a ignora. Que interessante referência a Satanás. Essa vereda, o trabalho purificador de Deus, as mãos mestras e hábeis que usam o sofrimento, a dor, a perda, a calúnia, o escárnio e tudo mais que Jó passou, é um caminho de trabalho tal que a ave de rapina não conhece. É uma obra de Deus, o Espírito Santo, em nós. E jamais a viram os olhos do falcão. Nunca a pisaram feras majestosas, nem o leãozinho passou por ela. Verso 9. Estende o homem a sua mão contra o rochedo e revolve os montes desde as suas raízes. A mesma ideia desde o versículo 3, a procura das pedras preciosas. Abre canais nas pedras e os seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. Não foi isso que ouvimos sobre Jó? Homem íntegro. Isso era precioso aos olhos de Deus. Homem reto. Quanto Deus apreciava isso. Homem temente a Deus. E homem que se desviava do mal. Seus olhos veem tudo o que há de mais precioso. E finalmente o verso 11. Tapa os veios de água e nem uma gota sai deles. Foi isso mesmo que aconteceu com Jó. Aquela fonte que fluía águas vivas para todos que estavam ao seu redor foi tapada por Deus. Porque Deus iria iniciar um trabalho de buscar as pedras preciosas, de depurar o ouro. E traz à luz o que estava escondido. Pois, irmãos, exatamente esse capítulo 29 e o 30 e o 31 trará à luz o que estava escondido. Então vamos ao capítulo 29 do livro de Jó. Vamos recordar o verso que lemos uma vez mais de Provérbios na nossa introdução. Comer muito mel não é bom. Assim procurar a própria honra não é honra. Ou investigar a própria glória não é glória. Vamos rapidamente falar um pouco sobre glória. Glória é uma palavra indefinível na Bíblia. Porque glória tem a ver com peso, glória tem a ver com autoridade e glória tem a ver com resplendor. Então, na verdade, é uma palavra carente de definição. E o motivo é que glória é o próprio Deus. Falando de maneira mais específica, todas as vezes que Deus faz revelação de si mesmo, isso se chama glória. Então a frase glória de Deus é uma redundância de palavras. Porque todas as vezes que Deus fala, Deus se manifesta, Deus se mostra, isso se chama glória. Porque o verbo de Deus é a glória de Deus. Hebreus 1:3 diz que ele é o resplendor da glória. Porque Deus outrora falou de muitas maneiras, mas então nos falou no Filho. Isso é glória. Tiago se refere a ele em Tiago capítulo 2 como sendo a glória. Então, por um lado, essa é a definição essencial de glória. Por isso ela é indefinível. Ela é Deus. E quando Deus se manifesta, essa é a glória de Deus. Agora, irmãos, vamos procurar enunciar isso um pouco mais. Glória é a autossatisfação de Deus. Então, quando nós pensamos na Trindade Santa, no Deus triuno, isso é glória. Porque o Pai está completamente satisfeito com o Filho. A ponto de não precisar de nada mais e nem de ninguém mais, além de seu Filho. O Pai satisfeito com seu Filho. O Filho satisfeito com seu Pai. Essas duas pessoas santas, porque, como disse Agostinho, não há nenhum outro nome possível no vocabulário humano para se referir às distinções na única pessoa divina. Porque o Pai não foi crucificado,
foi o Filho que foi crucificado. Então, evidentemente, há distinções de pessoas na Trindade. E Agostinho disse que usava o termo pessoa porque não conhecia um outro melhor. Porque a maneira como usamos o termo pessoa é diferente no que se aplica à Trindade. Mas na Trindade há distinções pessoais, coloquemos assim entre aspas. Então essa pessoa do Pai, que não é o Filho, é totalmente satisfeita com seu Filho. E ao mesmo tempo o Filho e o Pai, sendo duas pessoas, são uma única essência indivisível. O mistério do Deus triuno. Então Deus é tão satisfeito consigo mesmo, ou autossatisfeito, que a autossatisfação de Deus é a sua glória. Por que Deus é glorioso? Porque Deus é autossatisfeito. Agora, irmãos, ainda uma consequência a mais. O que é a glória de Deus se manifestando entre nós? É quando Deus encontrar em nós caminho para a sua satisfação. Se Deus se satisfaz com nossas vidas pessoais, então há algo da glória de Deus em nós. Se Deus se satisfaz com os nossos relacionamentos, então há algo da glória de Deus nos nossos relacionamentos. Sejam eles marido e mulher, conjugal, sejam eles pais e filhos, sejam eles a vida da igreja. Se os nossos relacionamentos trazem satisfação para Deus, ali há glória. Irmãos, e o que mais nós buscamos, como aqueles que foram chamados por Ele, senão a sua própria glória. Mas não adianta apenas nós termos essas coisas como conceitos. Ó Deus, manifesta a tua glória. Ó Deus, que tudo seja feito para a tua glória, como diz a palavra. Mas se nossas vidas não oferecem um caminho para que nelas Deus encontre prazer, nunca haverá glória. Porque glória é uma evidência de que Deus está contente, satisfeito. Então, irmãos, não há algo que confronte mais a glória de Deus do que o homem buscar a própria glória. É a contramão da glória de Deus. Se o homem é glorificado, Deus não pode ser glorificado. Então, antes de entrarmos nos discursos de desafio de Jó, a compreensão desses assuntos é extremamente importante. Deixe-me ler um texto com os irmãos. Já voltamos ao capítulo 29 de Jó. Abra, por favor, João, capítulo 5. Veja o que nosso Senhor diz sobre glória. Preste atenção. João, capítulo 5, verso 41. Eu não aceito glória que vem dos homens. Sei, entretanto, que não tendes em vós o amor de Deus. Eu vim em nome de meu Pai. Está vendo onde está a sua fonte de glória? Por isso ele diz, não aceito, não recebo glória que vem de homens. Eu vim em nome de meu Pai, e não me recebeis. Se outro vier em seu próprio nome, certamente o recebereis. E agora veja a conclusão do Senhor no verso 44. Como podeis crer, vós os que aceitais glória uns dos outros? E, contudo, não buscais a glória que vem do Deus único? Não é uma pergunta penetrante, irmãos? Só um pode ter glória. Então, quando nós abordamos os discursos de desafio de Jó, nós vemos que o clímax do ego de Jó está manifestado aí. Ele já está sofrendo por meses. Ele já está num parafuso existencial. Ele já está em profunda agonia de alma. Mas, irmão, nunca se esqueça. Jó era um homem apreciável aos olhos de Deus. Deus em Jó encontrava satisfação. Deus em Jó tinha ouro. Deus em Jó tinha pedras preciosas. Exatamente por isso, Deus coloca Jó no seu crisol. Então, se nós queremos ver o auge dessa prata sendo purificada, e esse espelho, essa superfície espelhada começando a se formar, nós estamos aí no capítulo 29, 30 e 31 de Jó. As impurezas estão à tona.
A prata está opaca, as impurezas saíram de dentro e vieram para cima. Mas Deus, com a sua mão fiel, está com o seu maçarico sobre a prata. E imediatamente após os discursos de desafio de Jó, Eliú vai começar a falar. E quando Eliú começa a falar, caminho aberto para o Espírito Santo. E quando Deus vai falar, Deus de um redemoinho se revela a Jó. Então as impurezas vão saindo. E a superfície espelhada vai aparecendo sobre a prata. Então, vamos ao capítulo 29 desse livro. Investigar a própria glória não é glória, como disse o livro de Provérbios. É exatamente o que Jó vai fazer aqui. O que nós procuraremos, irmãos, fazer com esse capítulo é nós destacarmos os elementos que são citados por Jó e que dizem respeito, então, ao que ou em que ele se gloriava. Então nós vamos fazer essa divisão em diversas frases e etapas desse capítulo todo, desde o primeiro verso até o último, e seria bom, então, que nós registrássemos quais são os pontos em que Jó estava se gloriando, porque eles têm muito a falar aos nossos corações. Nós podemos dizer que a natureza humana pecaminosa, esse ego virado para dentro de si mesmo, está vindo à tona, à superfície, nas palavras de Jó. Os irmãos não acham que então seria um capítulo, todos os três, a autoglorificação, a autopiedade e a autojustificação. São capítulos preciosíssimos para nós. Nós queremos saber o que está dentro do nosso coração. Nós queremos saber o que o fogo de Deus quer limpar em nossas vidas. Nós queremos saber de que maneiras nós nos glorificamos. Nós queremos saber de que maneiras nós somos tão cheios de piedade por nós mesmos. Nós queremos saber de que maneira a nossa justiça própria, tão horrível, se manifesta. Porque sabe, queridos irmãos, é muito fácil nós colocarmos uma máscara sobre os nossos rostos e nos apresentarmos uns aos outros como aquilo que não somos. Cada um de nós é tão amável e tão caridoso, até que venha alguém e pise no calo certo. Toda caridade e beleza se vai, em 1 minuto. Então esses capítulos trazem à tona o ego ferido de Jó, nesses 3 aspectos. Então vamos lá. Acho que seria bom antes prestarmos atenção numa frase que alguém escreveu sobre essa fase da vida de Jó. Veja que interessante, escute com atenção. Nunca conseguimos saber o que está na base e no profundo das nossas almas. Até aquele dia, quando as suas profundezas são medidas. 3 capítulos medindo as profundezas da alma de Jó. A despeito das expressões de um amor desinteressado por Deus e escondido daquele seu temor a Deus, estava ainda aquela ânsia por si mesmo. Ânsia por glória, ânsia por piedade, ânsia por justiça própria. Isso é o que estava escondido dentro da prata, dentro do ouro. Por isso Deus usou o seu fogo depurador. Então vamos ao capítulo 29, o capítulo da autoglorificação. O versos 1 e 2. Prosseguiu Jó no seu discurso e disse. Ele começa com um lamento. Ah, quem me dera ser como fui nos meses passados, como nos dias em que Deus me guardava. A primeira coisa que Jó está se gloriando, o primeiro elemento que apareceu aí, é que ele está recordando os seus meses passados. E recordando esses meses passados, ele faz uma profunda introversão. E ele então entende que aquela glória que ele tinha agora está toda acabada. E o primeiro elemento dessa glória que ele expõe no versículo 2 é: Deus me guardava. Proteção. Nós já lemos no capítulo 1 que Satanás disse a Deus que Jó teria mesmo que temê-lo e que amá-lo.
porque Deus havia cercado a Jó com sebe. Logo quando entra o capítulo 3 e Jó pergunta aqueles porquês, ele diz: por que você concede luz ao miserável e ao homem que Deus cercou de todos os lados, usando a mesma palavra do capítulo 1. Aquele que estava cercado com proteção, agora está cercado com sofrimentos. Então, ele está se gloriando porque ele tinha aquela proteção. De alguma maneira, irmãos, isso fala do apego que Jó tinha a esse cuidado que Deus tinha por ele. O apego a sebe, o apego à cerca protetora de Deus. Ele me guardava, e ele coloca no passado. Então, quando Jó olha para isso, ele está profundamente introvertido e lamentando desses meses passados de glória, quando Deus me guardava. Então, o foco aqui, proteção. Nós já citamos pela manhã o Salmo 22, Nosso Senhor Jesus, tão diferente. Quando Nosso Senhor perguntou o porquê ao seu Pai naquele brado: Deus meu, por que me desamparaste? E imediatamente depois há aquela confissão: contudo tu és santo. É um porquê que não exige resposta. É um porquê que não é porquê de confronto. É um porquê que não é um porquê de punhos cerrados. É um porquê de mão aberta. Porque o nosso Senhor estava experimentando a alienação de seu Pai. E o seu coração estava gemendo por causa da quebra da comunhão com seu Pai. Então, esse é o primeiro elemento. Veja ainda o verso seguinte, verso 3, o segundo elemento. Quando fazia, passado também, Jó está lembrando todos os versos do seu passado, quando fazia resplandecer a sua lâmpada sobre a minha cabeça. Aliás, nós já estamos lendo aqui o segundo pronome pessoal até agora desse capítulo. Observe o verso 2. Quando Deus me guardava. E o verso 3, então. A lâmpada sobre a minha cabeça. Irmãos, nesse capítulo 29, Jó usa as expressões meu, minha, me e mim em torno de 50 vezes. Todo o capítulo está focado nele próprio. A lâmpada de Deus estava sobre a minha cabeça. Não precisamos nem dizer no que Jó está se gloriando. Ele está se gloriando em que ele possuía luz. Os irmãos se recordam que nós falamos? Todas as vezes que nós temos aquela sensação que sem dúvida não vem de Deus, que nós alcançamos alguma coisa, do Senhor mesmo, e que nós já chegamos a algum lugar. Essa voz sempre é a voz da soberba. Nunca é a voz do Espírito Santo. Então, quando Jó olha para o seu passado, ele lembra da luz. Porque, de alguma maneira, ele tinha contentamento no fato dele ter luz de Deus sobre a sua cabeça. Queridos irmãos, quão fino é esse fio de navalha. Nenhum de nós despreza a graça de recebermos luz da parte de Deus. Nós oramos por luz da parte de Deus. Concede-nos mais luz, concede-nos revelação. Em ti está o manancial da vida, e na tua luz vemos a luz. A vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Mas, amados irmãos, não é por causa do que Deus é por causa do que nós somos. Quando a lâmpada de Deus resplandece sobre as nossas cabeças, isso sempre é um risco muito grande. Estamos em um fio de navalha. Aí está Jó para nos ajudar. Ele olha para os meses passados e nesse segundo elemento, no que ele está se gloriando? Que a luz de Deus estava sobre sua cabeça. Jó tinha quase que um rosto resplandecente, porque ele diz que quando ele saía nas praças, vamos ver logo à frente, jovens se retiravam, idosos se levantavam, príncipes punham a mão na sua boca, emudeciam, porque eles iam receber luz através de Jó. Amados irmãos, isso não faz bem para homem nenhum. Todas as vezes em que isso ocorre, nós estamos em um fio de navalha. Certa vez, alguém perguntou a Martin Lloyd Jones:
Porque quando ele estava no púlpito, o seu semblante era tão sisudo, já que naturalmente falando, ele não era um homem tão sisudo, apesar de ser um britânico, não o era. Quando ele subia no púlpito, sisudo. E uma vez perguntaram a ele por que ele era tão sisudo, quando ele pregava a palavra no púlpito. Então ele disse assim: porque todas as vezes que eu subo em um púlpito, eu me sinto entre o céu e o inferno. Queridos irmãos, assim com Jó, se gloriando porque a luz de Deus estava sobre a sua cabeça. E agora ele entendia, não mais. Terceiro elemento, versículo 4. Como fui nos dias do meu vigor, e já dissemos que essa palavra aqui é outono, dias do meu outono. Nem vamos voltar nisso, porque já falamos bastante sobre isso. Jó estava no auge da frutificação, uma videira cheia de frutos, mas nenhum deles no lagar. Então, nesse momento, o Senhor tomou a vida frutífera de Jó e levou Jó para o lagar. Então Jó lembra os tempos de frutificação e ele também tem um ar, como nós vimos lá no versículo 2. Desde o versículo 2. Ele está lamentando. Eu estava nos dias, como fui nos dias do meu outono, quando a amizade de Deus estava sobre a minha tenda. Duas coisas desse versículo, para considerarmos. A frase, os dias do meu vigor, ou dias do meu outono, Jó está gloriando na sua força. E a amizade de Deus estava na minha tenda. Significa isso? Jó está gloriando na sua comunhão. Comunhão com Deus. Não mais força, não mais comunhão, no seu entendimento. Versículo 5. Quando o Todo-Poderoso ainda estava comigo, e os meus filhos em redor de mim. Do que esses filhos falam, nós já vimos. Filhos falam de vida frutífera. Filhos falam de virtudes, assim como bens falam de dons. Bens é aquilo que temos, filhos, aquilo que somos. Então Jó também se lembra, quando o Todo-Poderoso estava comigo e os meus filhos, meus frutos, minhas virtudes ao redor de mim. Versículo 6. Quando eu lavava os meus pés em leite, e da rocha me corriam ribeiros de azeite. O que isso significa? Abundância. Jó se gloriando nos dias da abundância. Verso 7. Quando eu saía para a porta da cidade, e na praça me era dado sentar-me. Até o verso 10, um contexto único. Os moços me viam e se retiravam. Os idosos se levantavam e se punham em pé. Os príncipes reprimiam suas palavras e punham a mão sobre a boca. A voz dos nobres emudecia e a sua língua se apegava ao paladar. Veja que Jó cita, confira aí, os moços, os idosos, os príncipes, os nobres. Jó está falando de honra e reverência. Queridos irmãos, esse assunto da honra é um outro assunto complicado, complexo para nós, por causa do que nós somos. A palavra de Deus nos ensina, por exemplo, quando Paulo escreve uma das suas epístolas pastorais, ele diz: sejam merecedores de dupla honra os anciãos que presidem bem, especialmente os que se afadigam na palavra e no ensino. Então a palavra de Deus está nos ensinando a honrarmos aqueles a quem devemos honra. Isso é um mandamento de Deus. Não é essa a questão. A questão é aquele que recebe honra. Então, como nós lidamos com a honra recebida? Nós sempre devíamos lidar com a honra recebida vendo aquele que está por trás de nós. A quem pertence toda a honra. Por isso o livro de Provérbios diz assim: como um crisol, aí está o crisol de novo, o lugar onde Jó estava. Como o crisol prova a prata, e o forno prova o ouro, o homem é provado pelos louvores que ele recebe. Honra. Então, quando Jó cita os moços, os idosos, os príncipes e os nobres,
ele está falando de honra e reverência. Irmãos, honra e reverência, ou se quisermos até mesmo deferência, inflam o ego de qualquer homem. E não foi diferente com Jó. Paulo, em Filipenses 4, ele usa essa questão da honra, um dos elementos que ele descreve ali. Ele diz que sabe ser honrado e sabe ser humilhado. Sabe viver em abundância e sabe viver em escassez. Jó sabia apenas viver na abundância e na honra. Mas Paulo, antes de descrever isso, ele diz, eu aprendi. Importante frase. Filipenses 4:11. Paulo estava na escola de Cristo. Então ele era uma prata em processo avançado de depuração. Por isso ele diz, eu aprendi a viver contente. A honra não me retira a sobriedade. A humilhação não me retira a mesma sobriedade. A abundância não me enche de um senso de autossuficiência. A escassez não me leva à murmuração. Vida estável. Nós só adquirimos essa estabilidade, amados irmãos, no cadinho de Deus. Então, esses são os versos 7 a 10, que tem a ver com honra e reverência. Olha o verso 11. Duas frases que também expõem o ego de Jó e, sem dúvida, falam agudamente ao coração de todos nós que somos iguais ao Jó no que concerne a nossa essência, como homens pecadores. Versículo 11 diz, ouvindo-me. E antes de seguirmos, olha a parte B desse versículo. Vendo-me. Ouvindo-me, algum ouvido? Esse me chamava feliz. Essa palavra feliz, na língua original, é a palavra Azer. Você lembra quem foi Azer? No hebraico é Achar. O nome Azer é filho de Zilpa, que é serva de Lia. Pessoa, mulher com quem Jacó teve esse filho chamado Azer, ou Achar, como falamos na língua original. Então Jó está dizendo, quando um ouvido me ouvia, esse me chamava Achar, que significa, se você abrir em Gênesis 30, onde está a menção dessa mesma palavra, Gênesis 30, 13, e se você conferir lá, quando Lia tem esse filho da sua serva, Zilpa, através de Jacó, Lia entrega essa serva a Jacó e ela concebe de Jacó. E ela chama esse filho Achar ou Azer, porque ela diz, minha felicidade. Isso é o que significa Azer, minha felicidade. Então Jó diz, quando algum ouvido me ouvia, esse me chamava feliz. Ou a palavra achar também significa bem-aventurado ou bendito. Aquele que me ouvia me chamava bendito, abençoado. E, vendo-me algum olho, dava testemunho de mim. O que os irmãos acham desse versículo? Todos nós temos problemas com os holofotes. Nenhum homem escapa a essa tentação. Ouvindo-me e vendo-me. Perigos espirituais. E agora o ego de Jó está à tona, como nós falamos. As impurezas estão na superfície. Então ele está se gloriando de que ele era alguém que era ouvido. E que era considerado bendito, feliz. E alguém que era visto. E todas as vezes que era visto, era considerado um bem-aventurado. Parte B do versículo. Dava testemunho de mim. Verso 11. Então, está muito claro aí, Jó lembrando da sua felicidade. Versos 12 e 13. Porque eu livrava os pobres que clamavam, e também o órfão que não tinha quem o socorresse. A bênção do que estava para perecer vinha sobre mim, e eu fazia rejubilar-se o coração da viúva. Em outras palavras, Jó está gloriando de ser abençoador.
abençoador da viúva, abençoador do órfão. E como nós vimos o tempo todo usando o me, o eu, o mim, em torno de 50 vezes. Versículo 14. Eu, mais uma vez, eu me cobria de justiça, e esta me servia de veste. Como manto e turbante era a minha equidade. Então está aí Jó se gloriando na sua justiça e se gloriando na sua equidade. Mais um elemento. Versos 15 e 17, mais um conjunto. Eu me fazia de olhos para o cego, pés para o coxo, dos necessitados era pai, e até as causas dos desconhecidos eu examinava. E eu quebrava os queixos do iníquo, e dos meus dentes lhe fazia eu cair a vítima. 3 coisas nós temos aqui, que para Jó era muita glória. Veja, Jó se gloriava de ser um guia espiritual, olhos para o cego e pés para o coxo. Ele se gloriava de ser um pai, verso 16, e ele se gloriava de ser um juiz. 3 coisas. Verso 18, mais um passo. E que passo esse? Eu dizia, no meu ninho expirarei. Ah, irmãos, essa questão do ninho. Como nós nos acomodamos nesse ninho. Como nós apreciamos esse ninho forrado de penas. Uma lareira acesa, um sofá, um livro para ler, os filhos brincando ao redor, todas as contas pagas e nenhuma notícia ruim. Não tem quadro mais maravilhoso que esse, acha? E lá fora nevando, para completar. Mas na nossa casa, a lareira acesa. No meu ninho expirarei. Mas sabe, irmãos, nós precisamos ler um versículo aqui. Deuteronômio capítulo 32. Há 2 cânticos de Moisés, você sabe, registrados no Velho Testamento. Um está em Êxodo 15, o maravilhoso cântico da redenção. E o outro está em Deuteronômio 32. Veja o que diz aí, olhe com atenção. Abra sua Bíblia em Deuteronômio 32, verso 9, por favor. Porque a porção do Senhor é o seu povo. Jacó é a parte. Veja, não é uma parte, não. Seria bom se a tradução aqui tivesse colocado a mesma palavra porção, porque é a mesma palavra da parte A. Não é Jacó é uma parte da sua herança, e então uma outra parte, não. Jacó é a porção, ou seja, é a herança do Senhor. Tudo que o Senhor tem é Jacó. Tudo que o Senhor tem é seu povo. Tudo que o Senhor tem são aqueles que pelo Pai foi dado a ele. João capítulo 10. Aquilo que o meu Pai me deu é maior do que tudo. Foi o que nosso Senhor Jesus disse. Esses somos nós. Agora, o que ele faz com essa sua herança? Com esse seu povo? 10. Primeiro, achou numa terra deserta, num ermo solitário, povoado de uivos. Não era essa a nossa história? Rodeou e cuidou dele. Guardou como a menina dos seus olhos. Vamos aplicar a Jó. Esse era Jó aos olhos do Senhor. Jó era a porção do Senhor na terra. Jó era a menina dos seus olhos. Herança do Senhor. Precioso aos seus olhos. Cobiçado por Satanás. Agora, olha o verso 11. Como a águia desperta o seu ninho, ou a sua ninhada, e voeja sobre os seus filhotes, estende suas asas, e tomando-os, os leva sobre elas, assim só o Senhor o guiou, e não havia com ele Deus estranho. Que lindos versos, irmãos. Porque exatamente nessa hora de outono e de frutificação da vida de Jó, quando o seu ninho estava no alto do penhasco, forrado de penas, essa grande águia com seus filhotes, então, o que ela faz? Penso que você conhece a história. No momento correto, baseado no instinto da mãe águia, ela começa a remover com seu bico as penas do ninho.
Então o ninho é feito de grandes gravetos, a grande águia no alto do penhasco. E quando ela remove as penas, aquele ninho quente, escondido da chuva, no melhor lugar do penhasco, escolhido por ela, agora começa a ser o lugar mais desconfortável da terra. Então aquelas águiazinhas que tinham as penas forrando o seu ninho, agora tem espinhos no seu ninho. Porque se a forragem de penas foi tirada, os gravetos vão dar trabalho para os bumbuns daquelas águiazinhas. Não é? Então elas não vão saber onde que elas vão se acomodar naquele ninho. Não há mais penas. Então o que elas fazem? Elas vão para a borda do ninho. E então elas têm que dar um salto decisivo. E elas darão esse salto por quê? Porque elas não são galinhas. Elas são águias. Há uma vida dentro delas que de alguma maneira diz, salte. Mas elas nunca deram um voo sequer. Então o que a mãe águia faz? Deuteronômio 32:11. Ela voeja sobre os seus filhotes. Você já viu essa figura? Ou quem sabe até já viu ao vivo? A águia aguarda esse momento, retira as penas, aguarda que os filhotes subam no ninho, olhem para o penhasco, imagina aquele filhote fazendo isso e dê o salto. O que ela faz? Ela está voejando e observando. Quando o primeiro salto, ela vai fazer o seu trabalho de voar abaixo dele. Porque ele tem um voo todo desajeitado. Então, se ele vai como que caindo, ela se coloca debaixo dele e o escora, o suporta. Uma visão maravilhosa. Então, ela coloca o seu filhote assim, vai dando como que golpes por baixo dele, para que ele aprenda a bater suas asas e se equilibrar. E não se estribuche naquele penhasco. É certo que um ou outro se perde. Essa é a natureza. Mas com Deus não é assim. Nenhum deles se perdeu, para que se cumprisse a Escritura. De todos aqueles que me deste. Essa é a águia que voeja sobre os seus filhotes. Nenhum só se perderá daqueles que o Pai confiou a ele. Mas então, irmãos, ele sabe que porque ele comunicou essa vida a nós, essa vida é vida da águia, não é a vida do ninho. Nosso querido irmão pela manhã falava um pouco sobre a águia, o voo vertical da águia, a águia que olha para o sol. Quanta coisa há sobre a águia e sua natureza e seu instinto que representa o Deus vivo, tipificado pelo Evangelho de João. Então, queridos irmãos, Jó estava no seu ninho, ninho de frutos e de bênçãos, mas apenas no outono da sua vida. Deus tirou a forragem do ninho de Jó. Então, verso 18, onde estávamos, 29 e 18, no meu ninho eu expirarei. Essa era a sua expectativa. Multiplicarei os meus dias como a areia. O que significa então o ninho? No que Jó está se gloriando quando ele fala do ninho? Ele está gloriando na segurança e no contentamento que ele tinha nesse ninho. Segurança e contentamento. Ah, irmão, só o Senhor mesmo é a nossa segurança. Não encontramos segurança nem em ninho, nem em dons, nem em luz, nem em serviço, ou ministério, nem em dinheiro, nem em saúde, nem em prosperidade, nem em nada. Então, porque essa era uma questão para Jó, assim como é para nós, então o Senhor tratou Jó como ele tratou. Versículo 19 e 20, mais um conjunto. A minha raiz se estenderá até as águas, e o orvalho ficará durante a noite sobre os meus ramos. A minha honra se renovará em mim, e o meu arco se reforçará na minha mão. Como pode alguém falar tanto a mim, meu ao mesmo tempo? Não é? Esses somos nós, irmãos. Em um versículo você tem 4 ao mesmo tempo. Meu, minha, eu. Não é? E o que nós temos nos versos 19 e 20? Minha raiz, localize aí, primeira frase, meus ramos, parte final do verso 19, e minha honra. O que isso significa? Jó está se gloriando em que ele tem estabilidade e que ele tem um nome. Minha raiz e meus ramos fala da estabilidade de Jó. E minha honra fala do seu nome.
Então ele está se gloriando em ter estabilidade, em que tinha, no seu entendimento, estabilidade e honra. Versos 21 a 25, para concluirmos essa primeira sessão. Essa parte final junta, fala de ainda mais alguma coisa que precisamos considerar. Veja aí, verso 21. Os que me ouviam esperavam o meu conselho e guardavam silêncio para ouvi-lo. Havendo eu falado, não replicavam. Sabe que isso também faz muito mal para o homem? Quando nós temos pessoas que apenas fazem assim com a cabeça para nós estamos tendo dificuldades, problemas. Ninguém que nos confronte, ninguém que diga, será que é assim mesmo? Você já considerou com outro? 22. Havendo eu falado, não replicavam. E as minhas palavras caíam sobre eles como orvalho. Então observe, meu conselho, está aí no 21. Minhas palavras, no verso 22. Nossa condição natural é tão terrível, é tão corrupta, irmãos, me permitam dizer, que nós somos capazes de ficarmos apaixonados pela nossa própria voz. Esses somos nós. Jó era apaixonado pela sua voz. Ele fala dela muitas vezes nesse livro. Eu falava, os outros ouviam, eu falava, eles se levantavam, eu falava, eles põem a mão na boca, eles falavam, eles não retrucavam. Suas palavras eram como um ouro derramado. Esse era o Jó. Não é que não eram, elas eram. O problema é que Jó olhava para elas. Nós já dissemos que o problema de Jó não era justiça. O problema de Jó era justiça própria. Ou seja, ele contemplava a sua própria justiça. Narciso. Olhava todo o tempo para como ele é belo. Verso 28, o 23. Esperavam-me como a chuva, abriam a boca como a chuva de primavera. Sorria-me para eles quando não tinham confiança. E a luz do meu rosto, viu mais uma vez? Já mencionou isso lá em cima, nós vimos logo no versículo 3, né? A lâmpada de Deus sobre a minha cabeça. E aqui ele diz, a luz do meu rosto não desprezavam. Eu lhes escolhi o caminho e assentava-me como chefe e habitava como rei entre as suas tropas, como quem consola os que pranteiam. Então, mais uma vez as expressões, minhas palavras, luz do meu rosto, chefe, rei. Jó está gloriando de ser um conselheiro e um consolador. Então, irmãos, nós temos muitos elementos aí, que são muito perscrutadores para o nosso próprio coração. Onde está nossa glória? Ele é a nossa glória? Será que buscamos glória uns dos outros? E então, concluindo essa sessão, temos 5 minutos para fazermos o intervalo. Abra, por favor, em João capítulo 12. Vamos ver aqui também qual o caminho que o Senhor nos apontou para que nós entendêssemos essa questão da glória, glória pessoal. João capítulo 12, queridos irmãos, já citávamos pela manhã. João 12 apresenta uma hora gloriosa da vida de Jesus. Capítulo 11, Lázaro foi ressuscitado. Judeus, por causa de Lázaro, um ex-defunto, você já viu ex-defunto? Lázaro era um ex-defunto. Então, quando Lázaro caminhava pelas ruas, ele não precisava abrir a sua boca. Ele dava testemunho do poder da ressurreição. Através do Senhor Jesus. Eu sou a ressurreição e a vida. Então, Lázaro ressuscitado, judeus crendo no Senhor Jesus, por causa da ressurreição de Lázaro. Jesus é ungido em Betânia. E, para completar o quadro, judeus querem vê-lo. Então, ele entra em Jerusalém de forma triunfal, também, hosana ao rei que vem em nome do Senhor. Você está vendo quantos eventos? Ressurreição de Lázaro, judeus crendo, unção de Maria de Betânia, entrada triunfal, hosana ao rei
E ainda não completou, ainda há um quinto elemento. Filipe chega com a notícia: os gregos querem te ver. Que hora? Podemos imaginar que no coração deles, é dito aí no verso 20, e também 22, 20, 21, 22, que Filipe foi dizê-lo a André. Parecem duas crianças agitadas, empolgadas. E os dois foram dar recado para Jesus. Dois mensageiros. E chegaram para o mestre, sem dúvida, entendemos que o que estava no coração deles era: nós vamos dar essa notícia para o nosso mestre, ele vai ficar tão impressionado. Porque agora os gregos vieram de longe para ouvir da sabedoria dele. E nosso mestre não tem apenas sabedoria, nosso mestre é a sabedoria, em carne e osso. Então agora ele vai destronar os gregos dos seus tronos de sabedoria e vai assentar no trono da sabedoria. E eu e você, André, somos dois dos seus 12 ministros. Será maravilhoso. Então vamos contar para o mestre. E quando eles contam para o Senhor Jesus diz uma primeira frase. E a primeira frase é, verso 23, é chegada a hora de ser glorificado o Filho do Homem. Podemos imaginar que os dois quase tiveram um ataque cardíaco. Porque nosso Senhor está confirmando o que ele estava esperando. Mas então, imediatamente no mesmo discurso, verso 24, o que o Senhor vai dizer? Em verdade, eu vos digo, se o grão de trigo caindo na terra não morrer, fica só. Mas se morrer, produz muito fruto. Irmãos, escutem com atenção. E vamos concluir aqui essa sessão. Há 4 citações nos evangelhos que mostram, particularmente e especificamente, em que áreas cruciais a cruz precisa trabalhar em nós. Então escute com atenção. Mateus 16 fala sobre a autopiedade, que é o assunto do nosso próximo capítulo, 30, onde Jó está cheio de autopiedade. Quando Pedro diz ao Senhor, tem compaixão de ti. Então o Senhor rebate Pedro com a frase que nós conhecemos, arreda-te de mim, Satanás, e aponta para ele o caminho da cruz. E a chave aí é uma expressão que se repete nos 4 textos que vamos citar. Se alguém ama a sua vida, perde-a. Perdê-la. Mas se alguém perder a sua vida por minha causa, achá-la. Então, no contexto de Mateus 16, é a cruz aplicada à autopiedade. No contexto de Mateus 10, agora, é a cruz aplicada às afeições naturais. Quem ama seu pai, sua mãe, mais do que a mim, não é digno de mim. Quem ama sua vida, perde-a. Quem perder sua vida por minha causa, achá-la. Então, agora, no contexto de Mateus 10, a cruz é aplicada nas afeições naturais. Se nós não formos tratados no assunto das afeições naturais, nós não podemos avançar com o Senhor. Porque nós daremos prioridades ao assunto das afeições humanas, naturais, respeito humano. Prioridades serão invertidas, o foco será equivocado, distorcido, obscurecido. Cruz nas afeições naturais. Não vamos entrar nesses detalhes, mas há textos tão preciosos. 2 Coríntios 5, Paulo fala sobre isso. A ninguém conhecemos agora segundo a carne. Se antes conhecemos Cristo segundo a carne, agora não o conhecemos desse modo. A cruz nas afeições naturais. Em Cristo é impossível nós fazermos uma ponte direta com o outro. Se nós pertencemos realmente ao Senhor Jesus, entre nós e o outro sempre há o mediador. E não podemos estabelecer com ninguém, com nada, nenhum relacionamento direto. Se estabelecemos um relacionamento direto, como Abraão estabeleceu com Isaac, isso é espúrio aos olhos do Senhor. Então o Senhor teve que pedir Isaac, para que Isaac fosse colocado no altar. Para que entre o pai da fé e o filho da promessa estivesse o Deus que fez a promessa. Porque de alguma maneira a fé de Abraão foi depositada em Isaac. Então quando Deus pede Isaac, é para que a fé de Abraão não estivesse no filho da promessa, mas no Deus da promessa. Não há relacionamentos diretos para o cristão, nem com o nosso cônjuge,
Todos os nossos relacionamentos são indiretos. Do contrário, eles são espúrios. Se um casal não vive um relacionamento no mediador, nunca terão uma vida conjugal adequada. Sempre usarão o outro para sua própria satisfação e serviço. Todos os nossos relacionamentos com pessoas ou coisas têm que ser através do mediador. Por isso, quem ama seu pai ou sua mãe mais que a mim, não é digno de mim. Então, a cruz e as afeições naturais, Mateus 10. A cruz e a autopiedade, Mateus 16. A cruz e o amor ao mundo, Lucas 17. Lembrai-vos da mulher de Ló. Quem ama sua vida, perde-a. E aí está a chave de novo, que é repetida em todos os textos. Então, Lucas 17, a cruz e o amor ao mundo. Como foi nos dias de Ló, como foi nos dias de Noé. Por natureza, nós amamos o mundo. Como nós podemos deixar de amar o mundo? Na medida em que a cruz operar em nós. E nós, por este caminho, sermos introduzidos no amor do Pai. Como João diz na sua epístola. Aquele que ama o mundo, o amor do Pai não permanece nele. E por último, João 12, onde de novo a chave se repete, está aí. 12, 24 em diante. Quem ama sua vida perde, quem perder sua vida por minha causa achá-la-á. E agora em João 12 é a cruz e a glória pessoal. Então, irmãos, é isso que o Senhor está fazendo com Jó. Jó estava apegado à sua glória pessoal. Então, Deus usou o sofrimento, inicialmente, e a sua palavra, posteriormente, para então operar o trabalho da cruz na vida de Jó. Como Deus opera o trabalho da cruz em nós? Sofrimento, de uma maneira ou de outra. Não precisamos, é claro, passar pelo que Jó passou. Aliás, como recordávamos há pouco tempo, jantando com alguns irmãos, que um querido irmão disse assim quando ministrava sobre Jó: não se preocupe, nenhum de nós irá passar o que Jó passou, porque nenhum de nós é igual a ele. Ele é um homem justo. Ele é um homem íntegro. Ele é um homem reto. Ele teme a Deus. E ele se desvia do mal. Então não precisamos temer. Nós não somos iguais a ele. Então, irmãos, mas de alguma maneira, Deus usará sofrimento em nossas vidas e mais a palavra de Deus. Com o sofrimento, ele abrirá caminho nessa ostra, enclausurada e introvertida em si mesma. Sofrimento, C.S. Lewis disse certa vez, sofrimento é o trombone de Deus para despertar um mundo surdo. Que frase especial é essa? Por isso Deus usa o sofrimento em nossas vidas. Não é porque Ele nos quer ver sofrer, é porque nós somos surdos. Então Ele usa o sofrimento para abrir nossos ouvidos. E quando nossos ouvidos são abertos, o sofrimento já cumpriu o seu propósito? Não. Nossos ouvidos são abertos para ouvir a palavra de Deus. Jó sofre, e sofre, e sofre. E é o mesmo. Mas no capítulo 38, Deus começa a falar. E quando Deus começa a falar, o cativeiro de Jó vai ser virado. Então, queridos irmãos, esse é o trabalho da cruz. Então a cruz foi aplicada aqui, quanto a esse capítulo 29, no assunto da autoglorificação. Aí está o sofrimento para fazer esse trabalho, e depois vem a palavra de Deus para terminar esse trabalho. E Jó será quebrantado. Jó não olhará mais para si mesmo. Ao olhar para si mesmo, posteriormente, ele vai dizer: eu me abomino e me arrependo no pó e na cinza. Então, amados irmãos, esse é o capítulo 29. E essas coisas expõem as impurezas dos nossos próprios corações. Que o Senhor nos ajude, que o Senhor nos fale ao coração, que o Senhor nos guarde. O material de que somos todos feitos é o mesmo. E o processo de Deus trabalhar em nós também é o mesmo. Então vamos fazer um intervalo e voltamos para os capítulos 30 e 31.